tarde, meus queridos irmãos. Deus abençoe vocês. É uma satisfação muito grande poder conversar com vocês. Hoje é um dia importante nosso, o dia da nossa live de toda a igreja, né? Onde a gente consegue nos encontrar um com o outro através do tempo, né? Da visão do tempo. Então, porque na visão pessoal não conseguimos alcançar esse objetivo, mas graças a Deus que Deus também proveu os meios, como Daniel já tinha profetizado isso, Daniel 12, que a ciência se multiplicaria. E multiplicar significa, diz o mensageiro, 100 vezes mais. Veja, é 100% além do que pensamos que a ciência iria desenvolver. E o desenvolvimento da ciência tem sido incalculável, não é? A maneira que eles estão trabalhando, desenvolvendo cada dia mais. É um cumprimento da Escritura. Agora, também no mesmo capítulo diz que Deus disse para Daniel: sela a profecia, porque isso será para o tempo do fim. E ele diz que o povo de Deus resplandeceria como as estrelas do céu. Então nós estamos também numa atmosfera além da ciência do homem, que não podemos imaginar o que é isso, né? Somente encontrando com ela para chegar a esse ponto, né? E vamos aqui então conversando, depois vocês vão ficar sabendo onde nós estamos, né? Daqui um pouquinho mais nós vamos orar, né? Vamos ler a Bíblia aqui e orar, dar uma abertura e depois então nós vamos revelar a vocês onde estamos. Estamos um pouco longe de casa. Né? Então, quem souber onde nós estamos, claro, você já viu talvez alguns avisos, alguma coisa assim, mas, né, nos mande dizer aí, né, que aonde você crê que estamos, né? E daqui a pouco mais nós vamos começar então aqui a live, agora vamos dar abertura, e nós temos aqui em 4 pessoas, né? Ou 5 pessoas, desculpe, 5 com o apresentador, né? Então, na audiência nós temos 4 pessoas, 4 num de liberação, o juízo, né? Mas nós estamos aqui na liberação do Evangelho, levando para vocês uma palavra. Então, irmãos, para mim é uma satisfação muito grande, eu quero que vocês curvem a cabeça, nós vamos ter uma oração, depois vamos ler a Bíblia, enquanto os irmãos vão chegando também na live, né? Acredito que já tem alguém aí, né? Pai Celestial, eu sei, Senhor, que os teus planos ninguém pode imaginar o que acontece. Jamais eu imaginaria que estaria em um lugar como esse. Jamais, Senhor, e mesmo acredito que é impossível para nós chegar ao ponto de saber a nossa vida. A nossa vida está escondida em Cristo, a Bíblia diz, e revelada nesses últimos dias no plano dele, naquilo que somos e que seremos para o futuro. Por isso queremos chegar diante de Ti, Jesus, para pedir perdão das nossas falhas e pedir ao Senhor que nos oriente agora aqui, Senhor, no que vamos falar. Eu sei que tudo é possível naquele que crê. E o que crê, esse busca e encontra, diz a Bíblia. Aquele que conhece Jesus conhece a vida. E nessa tarde, Senhor, eu sei que estamos chegando com essa voz em muitos lugares de pessoas, amigas, irmãos queridos que estão por todos os lugares. Talvez precisando de uma salvação, de um perdão, de uma reconciliação. E também aqueles que estão doentes, Pai, que precisam ser aliviados. O Senhor disse: vinde a mim os que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Querido Cordeiro de Deus, que foi morto e ensanguentado pelos meus pecados, pelos pecados do mundo, limpa completamente a mente das pessoas para que elas alcancem essa vitória, Senhor, nessa noite, de Te conhecer. Conhecer a Cristo é um mistério, nós sabemos disso. E esse mistério, Senhor, está revelado dentro de nós. Isso vem pelo nascimento, pelo batismo do Espírito Santo, e nos dá visão do futuro que seremos. E o que somos nesse presente momento, seremos do outro lado. Então, Senhor, nos ajude a vencer.
Nós precisamos vencer, tirar completamente o mundo para longe e nunca mais olhar para isto, Senhor. Dá-nos força para as irmãs, dá força para esses irmãos e para todos agora, Senhor, que possam alcançar vitória, meu Deus. Em nome de Jesus Cristo, nós te pedimos essa bênção para a tua glória, meu Pai. Amém. Eu vou ler aqui em 1 Coríntios 15 com vocês. Né? 1 Coríntios 15, no versículo 55. Aí até o 58. Diz assim: onde está a morte, o teu aguilhão? Onde está o inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Glória a Deus. Que o Senhor Jesus abençoe. Agora vamos começar então a falar aqui as evidências, né? O local onde estamos. Não sei se alguém já mandou aí. Espera. Hã? Hã? Não mandaram. Não mandaram ainda? Bom. Então, eu quero dizer a vocês que nós estamos aqui no município de Pedras Altas, né? Na casa do irmão Maurício, irmã Nora. Com muita satisfação nesse ambiente tão bom que está aqui, né? Amém. Eu acredito que Deus está dentro dessa casa. Com certeza. Porque a liberdade é muito grande que nós temos aqui. Nesse momento, o Espírito do Senhor está aqui conosco. Então, eu quero dizer para vocês com satisfação, eu jamais imaginei na minha vida, sendo um gabrielense, né? Nato de São Gabriel, criado ali, um pouco longe daqui, que eu estaria aqui nesses dias. E nos meus dias, já avançado, né? Eu jamais imaginei que eu poderia andar por aqui, mas Deus tinha previsto isso. Ele me viu aqui. E todos os lugares que é onde a gente vai enfrentar, por exemplo, o evangelismo, trazer o conhecimento das pessoas, nós enfrentamos batalhas. Sim. Muita batalha e muita opressão. Fazia um ano mais ou menos que nós estávamos lutando para chegar aqui. Então vocês podem ver, quando as coisas começam a atravessar e não andar, o inimigo não quer que chegue, é sinal que vai ter uma vitória ali, né? Amém. E eu lembro já dos dias que nós tivemos passado aqui para cá, o que mudou aqui, né? O que mudou, o que Deus já fez aqui nesse lugar por vocês, irmão Maurício e irmão Nora, né? Amém. E eu estou muito feliz com isso porque amo muito vocês. O profeta disse, por mais que um homem e uma mulher esteja caída, ele disse assim, vocês pense que eles têm uma alma. Por mais que a pessoa esteja caída ali fora, vocês lembrem que eles têm uma alma e você nunca deve trazer reprovações contra as pessoas, não é? Isso é pecado, Deus odeia isso, Ele não ama isso. Mas nós temos aprendido muito sobre isso e tem sido uma grande vitória para nós, não é? Ver as pessoas como pessoas de Deus, não nossa. O olho humano, geralmente, assim, ele vê o mundo, né? O mundo em si, o desenvolvimento do mundo, mas o homem espiritual, dentro dele existe uma outra natureza que se expande, né? Vocês podem ver que nós estamos orando, essas orações que nós oramos, elas estão orando ao redor do mundo. Tem outros países muito longe daqui que estão em oração por nós não sabemos um segredo. Mas eu tenho um consolo comigo, que o profeta disse que quando nós chegar no milênio nós saberemos de tudo isso. Amém. Nós conversaremos lá com 10 mil anos, será com 10 minutos. Então vejam vocês, é muito melhor, se aqui é bom, se é bom aqui onde nós vivemos, consagramos nossas casas, não é? Temos o tempo com Deus de oração, se torna um paraíso de Deus aquilo ali, está muito bem, mas lá é melhor ainda. Glória a Deus. Porque lá nós temos
quando chegarmos lá, nós temos vencido tudo. Tudo, o corpo que nós vamos estar lá não tem pecado, não tem ódio, não tem maldade, não tem nada. Lá nós não vamos ver isso, porque no milênio não entra essas coisas, né? Então chegará a ser uma surpresa para muitos. Por isso, quando eu chegar lá, eu não quero ter nada no meu coração contra ninguém. Né? E isso tem que vencer aqui, né, irmãos, aqui desse lado. Né? Eu estava lendo aqui na mensagem, que nós vamos meditar um pouquinho, e dizer aos meus discípulos, o profeta falando da vida de Jesus, o que ele passou aqui. Eu até calculei um tema para nós meditar um pouquinho essa noite, acho que vocês não estão com muita pressa também, né? Eu queria também ouvir uma saudação de vocês. Eu sei que os irmãos vão ficar felizes com isso. Eu anotei aqui o que veio no meu coração para falar. Quando conhecemos Jesus? É uma pergunta, não é? É uma pergunta para todos nós e para todos vocês que estão nos assistindo. E eu gostaria de deixar essa pergunta até o fim do programa. Certo? Quando conhecemos Jesus? Porque a pessoa pensa assim, bom, eu conheço Jesus, eu leio a Bíblia, esse não é o conhecimento de conhecer Jesus, vai muito além disso. O conhecer Ele, ter Ele, né? E ter as propostas dele dentro de nós. Mas ele está tão bom aqui que eu já estou me estendendo. Glória a Deus. Né? Então, parabéns para vocês, irmãos. Eu sei que vocês estão vivendo aqui em oração, né? Deus abençoe. Nós vamos ouvir uma saudação de vocês aqui. Pode ser breve, como vocês quiserem, né? Mais ou menos que o povo ouça a voz de vocês. E vocês possam dizer assim, estamos vivendo muito bem com Jesus, não é? Amém, glória a Com Deus. Jesus vai tudo bem. Vocês lembram da Sunamita, né? Quando o filho dela estava morto em cima de uma cama, em cima da cama do profeta que ele costumava dormir, né? E quando ela encontrou com o profeta, ela disse, vai tudo bem. Amém, glória a Deus. Ela não falou na morte do filho. Quando encontrou eles, vai tudo bem. Mas ele pressentiu que ela estava afligida. Né? E ela então, depois que encontrou o profeta, ela descansou. Glória a Deus. Veja que Deus sempre prova e testa a vida da gente. Quando ela chegou no profeta, o profeta disse para o moço, o Geazi, vai lá e coloca o meu bordão no rosto do menino. Né? E ela disse, mas o bordão não é o suficiente, eu quero o profeta. Glória a Deus. Né? Então ela não descansou enquanto não teve a palavra do profeta. Aí o Geazi se foi, colocou o bordão, nada aconteceu. Mas quando o profeta chegou, o menino ressuscitou. Oh, glória a Deus. Então, quantos de nós temos ressuscitado nesse tempo ao enxergar a coluna de fogo sobre o mensageiro? Que coisa linda isso, né, irmãos? É maravilhoso mesmo. Deus abençoe vocês. Mas antes de nós entrar aqui no assunto, nós vamos então ouvir o irmão Maurício, que dá uma saudação para os irmãos, irmão Maurício. Saudaçãozinha para eles. Pode falar, nosso povo, eles querem. Boa noite, irmãos, tudo bem? Graças a Deus, estamos tudo bem por aqui. Eu passo a palavra para a Manuela que fala melhor. Amém, graças a Deus. Deus abençoe a todos os irmãos, que tenham uma boa noite, que nós possamos ter uma boa live, que Deus possa falar no coração de cada um de nós. E dar um abraço, né, para todos e agradecer a Deus por tantas bênçãos e agradecer, né, ao pastor e a irmã Santa que estão presentes aqui. Então, só temos a agradecer que não vamos dizer que a gente não passa a luta, mas as vitórias são muito maiores que as Amém, lutas. graças a Deus. Então, temos recebido muitas bênçãos de Deus. Só gratidão. Então, Graças uma a boa Deus. noite. A irmã Santa também. Deus abençoe, irmãos. Eu estou feliz porque estou na casa dos meus filhos do coração e de fora. Coisas que vocês não me veem sair, ficar dias. E aqui eu estou em casa. Glória a Deus. Estou muito feliz junto dos meus filhos aqui, onde eu sou muito querida por eles e eles por mim. Amém. Eu amo muito eles. Eles são
peças desse corpo de Cristo e esse corpo tem que se encaixar e não pode desencaixar. Então eu estou muito feliz, grata a Deus por encontrar eles muito bem. Por isso que eu digo, aqui muito dado, muito requerido, né? E eles têm poucos não assistem culto, só as lives. E a gente chega aqui e dá gosto de ver a vida deles trabalhando, servindo a Deus. Isso é muito gratificante para nós que somos dessa obra, né? Temos essa responsabilidade sobre as nossas costas de trazer o alimento para os filhos de Deus, né? Então isso aí me faz forte a prosseguir na jornada e eu estou feliz. Deus abençoe a todos, o meu Amém. abraço, o meu carinho. Eu amo todos vocês. Betânia agora. Boa noite. Não, eu sou só daqui do telefone. Dá uma saudaçãozinha para os irmãos aí, diz que tá tudo bem, que tu chegou até a casa da tua maninha. Tá tudo bem, boa noite, Deus abençoe. Muito bem, já é alguma coisa, né? Irmãos, mas então, lembrando vocês que é muito gratificante, como eu disse, né? Eu acredito que quando chegar lá eu tenho muitos troféus lá. Já, desde o tempo que eu era moço, com 16 anos, eu me lembro que foi a primeira vez que eu subi no púlpito, né? Para falar, dar o meu testemunho. Eu tremia todo, porque afinal de contas eu, né? Consegui falar pouco, né? Mas ele já via em mim alguma coisa, que Deus tinha me dado algo que ia ajudar bastante o povo. Então eles começaram a me chamar para isso, né? Eu ia para as congregações e comecei a fazer uns evangelismos, trazer pessoas, né? Fazer avivamentos. E ali foi o meu começo. E eu penso assim que foi um tempo muito bom que eu tive com Deus, né? Foi o primeiro passo. Aos meus 12 anos eu comecei a chegar no Evangelho. E as batalhas vieram, claro. Você sabe que quando você empreende, irmãos, uma caminhada, eu fico feliz de ver a persistência de vocês. A coragem que vocês tiveram, né? De enfrentar a vida material e a vida espiritual também. Enfrentou o mundo, porque o mundo é a maior derrota que nos causa, né? O mundo, os costumes do mundo, né? Então nós temos assim apegados em certas coisas que muitas vezes nos deixa mal, né? Afligidos. Mas a Bíblia diz que a aflição também é um tempo, depois ela termina. Ela começa, o profeta diz que a vida da libertação, ela começa quando a pessoa decide viver. Decide. Então, quando eu já vou falando aqui do que eu ia falar, né? Quando você conhecemos Jesus. Né? Conhecer é ser um alma gêmea com o outro. Esse é o conhecimento da expressão que temos. O mensageiro nos fala que conhecer significa, então, alma gêmea. É como você passasse dessa natureza humana à espiritual e unisse com quem você foi elegido junto no início do mundo. Aí você passa a desenvolver uma natureza que você ainda não se acostuma com ela. Parece que está sempre faltando uma peça ali dentro, né? Certo? Isso é como você pedir algo para Deus também no lado material, seja o que for. E aquilo parece que não chega por dia, você fica preocupado. Será que Deus me ouviu? Será que Deus vai me responder? Isso são perguntas que nós podemos fazer. Isso não significa dúvida. Acontece que você quer chegar ali naquele ponto, né? De Deus te responder. Então isso pode passar dias, né? Mas como cristão você sabe que Deus não esquece de ti. Glória a Deus. Amém. Ele está em todas as batalhas da vida, né? Então conhecer a Deus, irmão, só se conhece, não é pela justificação que se conhece a Deus. Na justificação você vem e vai tomando
a posição para chegar aonde você conhece Ele. Você conhece a Deus no terceiro passo. Vamos deixando o Espírito nos explicar isso. Ó, no terceiro passo você conhece a Deus. No primeiro você está chegando. No segundo você está limpando o vaso. E no terceiro passo você tem o nascimento. O batismo do Espírito Santo, aí você tem ele por dentro. Então você não tem ele mais fora de você. Você agora está selado em uma obra consumada. Amém. É? Então agora você diz assim, mas então eu posso pedir tudo que eu quero? Sim, pode seguir pedindo. E mesmo com ele por dentro, ele pode te provar ainda. Ele pode te dar dias para te dar uma resposta, pode te dar meses, até ano, mas ele não esquece. Quando você menos espera, aquela resposta chega. Amém. Porque ela chega no eleito, ela chega lá dentro dele, né? Nós sabemos que temos as bênçãos materiais que são fora disso, né? Aquelas bênçãos que as pessoas do mundo recebem, todo mundo que invoca a Deus, ele responde. Sim. E Deus não vai cruzar os braços para as pessoas que ele criou, que ele trouxe ao mundo, jamais, né? Então, a pessoa está ali crendo no que ela quer, que até onde ela vai, ela entende que ela precisa de uma bênção material. Então, ela recebe aquilo. Glória a Deus. E se vocês notarem, por exemplo, eu creio que naquelas mensagens que o profeta pregou, Israel no Egito, Israel no Mar Vermelho, ou Israel no deserto, Israel no Mar Vermelho e na Terra Prometida. São 4 estágios. Então ele fala ali que quando Israel, errou, murmurou, transgrediu, ele diz, foi depois ali Israel recebeu mais bênção ainda. Porque a bênção não é tirada da pessoa mesmo que ela esteja amaldiçoada. A bênção é uma coisa material que não coloca ela do outro lado. Coloca ela no nível de fé. Né? No nível de fé. Então a fé que foi dada aos santos, é aquela fé que está no livro de Judas, versículo 2. Né? A fé que foi dada aos santos. A fé que não se remove. Ela não duvida, ela crê e espera. Né? Então, quando vai para o lado da salvação, é outra coisa. Certo? A salvação. Então, na salvação você tem uma promessa chegando. Desse corpo ser mudado. Mas, por enquanto, você tem que ter esse corpo ainda com 5 sentidos. Esses 5 sentidos é para você entrar em contato com o mundo que você vive. Com a visão, com o paladar, com essas coisas todas e com as pessoas ali fora. Mas você não pode conhecer, depois que você conhece Jesus, você não chega ao ponto, né, agora de tomar decisões precipitadas. Aquelas que chegam para você são exatas e corretas. Aquela vai acontecer. Porque agora você tem uma firme e constante fé por dentro. Aquela fé que transporta os montes. Né? Que o profeta fala que essa fé está em todos nós, só que ela tem que ser desenvolvida, vocês me entendem? Desenvolvida. Se essa fé não for desenvolvida no 6º sentido dentro da pessoa, ela não se materializa. Quer dizer, ela não acontece. Mas depois que ela firma dentro de você aqueles olhos da fé ali dentro, você é um monstro, um poderoso, você pode esperar a qualquer momento, você sabe esperar, você sabe crer e você sabe pedir também no tempo certo. E aí você vai vendo desenvolver essas coisas, né? Então o eleito, ele não vive somente de bênção. A bênção faz parte de todos nós. Mas ele vive com Cristo por dentro, conhecendo Ele dia a dia, falando com Ele, vivendo com Ele, dormindo com Ele, comendo na mesa com Ele. Né? Então, como se ele estivesse aqui naquele corpo que estava com os discípulos. Os discípulos viam ele visualmente porque ele era um homem naquele tempo, entre as pessoas, era o Emmanuel em carne. Mas hoje,
hoje nós queremos ver Jesus. E no estágio que nós temos, nós não vemos. Nós vemos no olhar, no visual da eternidade. Porque quando nós entramos no mundo, em contato no mundo invisível, então ali que nós encontramos com esse ser. Né? Nós podemos ir dentro do nosso carro dirigindo, e quando nós agradamos a Deus com nossos pensamentos, com nossas atitudes, nós sentimos Ele ali. Né? Ele diz aqui nessa mensagem que Ele pode estar perto de você, né? Ele está perto sempre de você, Ele está sempre pronto a chegar. Mas o que nos estorva? São 5 sentidos. Que estão ainda vivos em nós, que não procede do espiritual. Então, vendo vocês aqui, ó, quando Paulo foi afrontado pela morte, ele logo usou a arma que ele tinha, que eu estou falando aqui, a arma de conhecer Jesus. Lá no caminho de Damasco, ele encontrou com Jesus. Pensam bem, lá ele encontrou com a coluna de fogo, a coluna de fogo derrubou ele e mostrou que era mais que ele. E essas coisas é o que tem que acontecer na nossa vida também, é uma experiência viva com Deus. Então, quando ele se encontrou com a coluna de fogo, ele ainda não era o que ele devia ser. Vejam vocês, Deus disse para ele, vai e encontra Ananias, o profeta. Certo? E ele foi batizado em nome do Senhor Jesus, invocando, né, o perdão, invocando o desenvolvimento daquela vida que ele precisava dentro. Mas logo em seguida, ele foi para o deserto. Ele ficou um tempo no deserto examinando se era Deus mesmo falando com ele. Veja como é que Deus prepara um profeta para não trazer dúvidas sobre o coração das pessoas. Um profeta não pode trazer dúvidas. Por isso as mensagens são claras. Mas quando nós deparamos com certas situações, às vezes precisamos do pastor, outras vezes precisamos da ajuda de um irmão, outra vez... Então esse é o companheirismo da igreja local. Vocês estão aqui, mas estão lá conosco. Amém. Não é? Vocês estão conosco sempre unidos em espírito. Não é? Vocês lembram dos dias de reuniões, mesmo que a live não ajude, você não possa conectar, mas vocês estão lá, o espírito de vocês está lá. Essa teofania, ela quer se alimentar do que é? Da Bíblia, da palavra. Fora ela não quer nada, porque ela não tem objetivos ali fora. Ela tem objetivos do que está vindo. Né? Então nós vamos crescendo na graça e no conhecimento de Cristo, a Bíblia fala, né? Mas aqui nós dependemos um do outro. Né? Um do outro. A Bíblia diz, um ajuda o outro, né? E ambos levantaram. Então, quando Paulo veio do deserto, ele veio preparado. Ele teve todas as experiências que ele precisava para ser o primeiro mensageiro da era de Éfeso. Certo? Ele tinha que trazer a mensagem de alicerce, a mensagem onde a construção seria construída. De mais 6 mensageiros, até chegar o profeta. Então, Paulo formou os alicerces, né? Irineu continuou construindo o alicerce, Martim continuou assim, Columba, Lutero, Wesley, todos eles foram crescendo o corpo, mas faltava ainda o completo, né, do corpo, que é a cabeça, é trazer Cristo para a igreja. Olha aqui, eu estou falando. É trazer o selamento, Cristo para a igreja. A igreja é o corpo. A igreja não é a igreja local onde vivemos. A noiva ela é construída de membros nascidos em volta do mundo. Né? Haverá uma grande ressurreição de 7 eras, mas nessa era tem muita gente dormindo, que vão ressuscitar. Então vocês entendem assim que tinha que ser aberta a era com um profeta.
que era Paulo, ele foi profeta e apóstolo da igreja de Éfeso, né? Éfeso quer dizer fundamento. Vamos aprendendo isso. Fundamento, né? Então ele colocou naquela igreja uma igreja de um conhecimento tal que ele pôde falar, por exemplo, no livro de Efésios, no livro de Gálatas, livro de Hebreus, o mais profundo que ele pôde, para poder dar o conhecimento para o crescimento das eras. Não só da igreja local que ele viveu, mas das eras. Cada mensageiro teve que construir sobre aquele alicerce, porque ali foi a base para o crescimento. Como eu tenho falado para vocês têm visto, né, que a pirâmide ela tem 3 partes: fé, virtude, o que mais? Ciência, temperança, paciência. Não, esses 3 degraus: fé, virtude, o que mais? O próximo degrau? Conhecimento. Conhecimento. Então, esse é o fundamento, é a base para o crescimento. Vamos entendendo isso, né? Então, sem essas 3 partes, o profeta diz que você não sobe o degrau. Certo? Ele diz que você vai tropeçar. Você não chega ao conhecimento de conhecer Jesus. Conhecer na classe que ele está. Ele está na classe mais alta entre os anjos, arcanjos, querubins. Ele é o mais alto de todos. Entende? E na terra ele criou o ser mais alto também e caiu. Então o que acontece? Quando ele saiu da sepultura, ele foi me dado todo o poder no céu e na terra. Certo? Na terra foi me dado o poder. Então, o que aconteceu? No Pentecostes, em Atos 2, vocês depois podem ir estudando isso, vocês vão ver, né? Que quando o Espírito Santo caiu, o conhecimento de Deus encheu a terra. Certo? O conhecimento. Deus se deu a conhecer ao mundo todo. Ninguém vai poder negar que não ouviu Jesus aqui na terra. Certo? Porque Paulo disse que o evangelho seria pregado por dinheiros, por fama e por tudo que o homem pudesse granjear por si mesmo um meio de encher uma igreja. Isso não é vida. Encher uma igreja é um compromisso de responsabilidade que nós temos de pessoas mal alinhadas. Entende? Então, por que Jesus falou que ele diz que onde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, nós temos mais aqui hoje, ali eu estarei no meio. Por que ele está aqui nessa noite? Certo? Porque ele tem que cumprir a promessa que ele fez, né? Então, quando ele cumpriu a promessa, o profeta diz que a promessa desses 2 ou 3 é para o fim do tempo. Quando todos rejeitarem, cada um vai ter a sua crença, a sua maneira de se explicar, né? Porque conhece Jesus, né? Eles não conhecem Jesus e não viram Jesus. Nós estamos vendo Jesus, né? Vendo aquele ser dentro de nós se mover, né? Quando a madrugada você acorda, ele diz assim, vai orar, você vai. Você é obediente, né? Tá bem? Quando você tem que fazer alguma coisa, ele te diz, faça isso. Isso é obediência. E você faz e vai dar certo. Então, a terra encheu do conhecimento de Deus. Era uma promessa do Velho Testamento que cumpriu no Novo, não é? Encheu. Então, Deus enche céu e enche terra, né? Deus sabe quantos mosquitos, ele diz, que passaram pela terra desde o início do mundo. Você imagina o que é a mente de Deus? Não. Então, você veja que nós aqui, os homens são inteligentes, tem homem muito inteligente na terra, né? Mas não vai valer nada essa inteligência. O homem mais inteligente da terra é aquele que tem o batismo do Espírito Santo, que alcançou a posição mais alta da terra, que vai reinar no milênio. Então, isso aí é o desenvolvimento, né, da confiança em Deus. Então, vejam vocês, que como eu estava falando aqui das eras, então, os 3 passos primeiro, fé, virtude e ciência, são, o que é? Base, fundamento. Dali você vai até o amor fraternal. O que significa?
o desenvolvimento do corpo da igreja. A igreja, então, ela cresce em fé, virtude, ciência, temperança, paciência, piedade e amor fraternal. São 7 degraus. Né? 7 degraus. Ela está completa. Mas completa ainda não. Ela precisa do amor ágape, que vem com a pedra de coroa. Olha aí que coisa bonita. Então, ela vai... O profeta diz assim, eu não tenho a pedra de coroa, mas eu tenho a mensagem que trará a pedra de coroa. Estão vendo vocês? O coroamento é o coroamento do corpo. E ele diz que quando a pedra de coroa desce, o vestido da noiva cai. Ela é a estatura de um homem perfeito. E ela ainda caminhará na terra como uma pessoa perfeita. Naquela primeira ressurreição. Naquela grande adoção que vai vir, que ele diz que vai encher da ponta da unha do pé até a cabeça a pessoa. Amém. Do estado espiritual de Deus. Então aí está completo. O corpo está completo. O corpo não tem pecado mais. O corpo não tem decisões erradas mais. O corpo é perfeito. Agora, por que Paulo diz que nós vamos aperfeiçoar até o dia de Jesus Cristo? Porque esses 5 sentidos nos fazem errar, não pecar, mas nós erramos, não erramos? Não. E admitimos que erramos. Agora, pecado para a morte, não. O eleito não comete pecado para a morte. Certo? E Paulo diz que tudo que você cometer na carne, você vai pagar na carne. Isso não tira uma pessoa da eleição. A pessoa vai receber golpes, problemas, vai receber tanta coisa, tanta batida, que ela vai chegar a ser o ouro legítimo. Amém. Não o ouro dos tolos, mas o ouro legítimo. O ouro dos tolos é aquele que estão buscando na religião. Mas nós temos buscando o ouro legítimo, aquele que vai brilhar o brilho de ouro. Não uma falsidade, não uma miragem que se chama, né? Porque uma pessoa, quando ela nasce de novo, ela tem o batismo do Espírito Santo, ela é uma pessoa completamente diferente. Ela é uma carta lida por todos os homens, mas não entendida. Isso é como as pessoas pegassem essa mensagem. Eles podem ler a mensagem, achar muito lindo, mas o conteúdo dessa mensagem que faz o homem espiritual por dentro, que ele não fabrica, ele coloca esse homem espiritual dentro de você, que é aquele que estava no princípio. E o profeta de Deus diz que você vai ser tão perfeito nos últimos dias, cuide que eu vou dizer. A noiva será tão perfeita que ela vai portar a teofania perfeita dentro dela para a ressurreição perfeita no último dia. Então a igreja será perfeita, sim. Porque ninguém vai ser transformado sem estar perfeito por dentro. Por fora você tem erros, mas por dentro você diz, cada vez que você vai cair num erro de pecado, aquilo está batendo em você, não faça isso. Porque não é pecado para a morte, são erros, né? Que pode ser corrigido. Então veja o que ele diz aqui, ó. Quando os seus discípulos estavam empurrando o barco, isso é naquela navegação depois da ressurreição do Senhor. Escutem bem. Veja, alguns deles indo para casa, já estavam desistindo porque achavam que ele não ressuscitava mais. Os discípulos estiveram no estágio de ainda sem nascimento, sem batismo do Espírito Santo. Eles estavam crendo, porque Jesus tinha soprado sobre ele o sopro, recebeis o Espírito Santo. Recebeis seria o Pentecoste. E quando entrou o Pentecoste, Pedro não foi mais a mesma pessoa e nenhum dos discípulos. Sério? Foram sacrificados, Tiago foi crucificado, Pedro foi crucificado e outros, né? Então veja bem, mas eles não desistiram. Depois eles apanhavam, você sabe quantos açoites Paulo recebeu na noite que estava com Silas na prisão? Se lembra?
200 menos 1. Nós recebemos 2 ou 3 pancadinhas e estamos desmanchados, né? Veja você. E mesmo assim, 200 menos 1. Então veja bem. 99. Veja você. Apanharam ele e Silas. E eles não foram para a cadeia para excomungar desses bandidos, não. Não, irmãos. Absolutamente não. Quando nós começamos a ter a visão de Deus, nós começamos a ver as pessoas transformadas e não apontando erros. Amém. Veja. Então veja que ali, ó, eles tomaram aquelas pancadas, né? Na história ele recebeu como 200 açoites, né? É 199. Eu sei, pois é. 200 menos 1, né? 200 é mais fácil de falar do que 199, né? Então a Bíblia diz 200 menos 1. Então veja aqui. E quando Paulo estava na prisão, eles entraram, você sabe que eles ficavam no tronco naquele tempo, eles ficavam atados assim, ó, pés e mãos. Eles não podiam sair dali. E eles cantavam, ele e Silas, certo? Felizes porque tinham apanhado pelo nome mais alto que era Jesus. Amém. Esse não é lindo isso? Amém. Felizes, dando glória a Deus porque tinha sido digno de apanhar pelo nome de Jesus. E de repente vocês podem ver que a luz entrou e deu um terremoto dentro da prisão. Foi um terremoto, as portas do presídio se abriu. Foi diferente de Pedro. Pedro, você vai ver que o anjo tirou ele e abrindo uma porta e o cadeado ia fechando de volta. Ele chegou, tirou Pedro na última parte lá, os portões tudo fechados e Pedro sumiu. Porque o anjo largou ele lá na rua. Veja. Então veja, mas com Paulo foi diferente. Deu terremoto, eles ficaram todos, caiu as algemas, eles se tornaram homens livres, né? E o carcereiro veio e disse, tentou se tirar sua vida e disse, não faça isso, estamos todos aqui. Como dizendo assim, isso é para mostrar para vocês que o Deus que nós servimos é muito grande, mas eles não retrucavam, né? Eles só criam, eles confiavam. Aleluia. Mas aquilo ali, vocês notem uma coisa, vocês lendo a Escritura, vocês vão ver no livro de Atos que teve um propósito. Deus queria salvar o carcereiro e a família. E dali começou um grande avivamento com aquela prisão de Paulo. Por isso que Paulo diz que aquelas algemas trouxeram gemidos e dores para ele, mas foi peso de glória. Está vendo, irmãos? Então você vai comparando com a sua vida de hoje. Também peso, você nunca adquire nada sem ter primeiro que lutar. E espiritualmente de perto de você tem um ser que luta por você com espada. Amém. Não é? Você sabe que você é um guerreiro e você sabe que aquele ser está cuidando ali. Mas então, vejam vocês que quando Paulo falou com o carcereiro, ele disse, o que farei? Né? O que farei? Ele disse, crê no Senhor Jesus Cristo, tu e a tua casa. Certo? Então aquele carcereiro chegou em casa diferente daquele dia, né? Está vendo? Não teve nenhum prejuízo e com Roma, aqueles bandidos podiam explicar essa situação agora. O rei, os príncipes. Porque não foi uma coisa que alguém derrubou o presídio, que uma força de homem chegou lá e quebrou o presídio. Não. Entende? O que eles puderam ver foi restos de paredes caídas. Certo? Então, veja bem. E todos os presos, ninguém fugiu. Estavam todos ali. Certo? Aleluia.
Glória a Deus. Então, assim Paulo começou a sua jornada, né? Foi um dos apóstolos mais poderosos que Deus teve na terra. Como eu expliquei para vocês, nessa primeira era teve um mensageiro colocando a base para o crescimento, né? Então, essa última era tem que ter um profeta, senão não fecha. Certo? E tem que ter a coluna de fogo que estava com Paulo, tem que estar no profeta dessa era. Né? Vejam, quando o profeta esteve na sexta dimensão, vão prestando atenção nisso. O que foi que aqueles santos falaram para ele? Hein? Quando ele perguntou para o Paulo, se você não pode ver ele agora, ele está noutra dimensão com o seu povo, não foi? Aleluia, glória a Deus. Então ele disse, mas eu preguei tudo que Paulo pregou. E o que eles disseram? Nisso descansamos. Nisso descansamos. Certo? Paulo estava baseado na primeira até a última parte, porque tudo que Paulo pregou, esse mensageiro tinha que pregar. Certo? Tinha que pregar. Aí ele pregou e aperfeiçoou a igreja com isso. Né? Aleluia. Então, o mensageiro veio para tirar os defeitos que ficaram nas eras passadas, no corpo, né? Você veja que os luteranos ainda fumaram, partiram fumando, ainda bebendo, porque era uma era somente de justificação pela fé. Não tinha tempo de arrumar isso. O Wesley subiu um pouquinho mais porque ele trouxe o quê? Santificação, né? Certo? O segundo anjo. O terceiro anjo, que é esse, que é o profeta, ele trouxe a semente ao celeiro. Puxou aquele eleito que estava dispersado num sistema dos homens, numa denominação, num credo. E aonde ele começou com esse eleito? Vocês me explicam? É bem fácil essa pergunta. Onde você vai começar a aprender no colégio? Qual é a letra que você aprende primeiro? Letra Betânia. Tá? Então vejam bem. Vejam, irmãos. Ele começou no batismo em nome do Senhor Jesus. Atos 2. Aquela ordem de São Mateus 28, 19, que Jesus diz, ensinar em todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quando Lutero chegou, estava estabelecido o batismo romano. O batismo que Roma tinha criado no ano 325, após a morte do último apóstolo. Olha que coisa bonita foi isso. Então, onde o mensageiro teve que começar? Em Atos 2,38, ensinando primeiramente o ABC para a igreja. Porque não podia ensinar ciência, os selos vieram muito depois. Né? As 70 semanas vieram depois. As eras da igreja vieram depois de que ele ensinou o ABC à igreja. Então, quando o povo começou a compreender o batismo em nome do Senhor Jesus, você sabe que num dia, numa tarde, o Mombrana batizou 500 pessoas no Rio Rai no princípio. Hein? Que coisa, né? E nós somos parte daquilo ali. Eu estava lá também em espírito, irmãos, quando isso aconteceu, porque ele era o meu mensageiro e eu não sabia. Eu lembro que no sistema que nós estávamos, o povo dizia assim, tem que vir um avivamento, tem que vir um avivamento mais alto, tem que vir... E o povo orava, e nós orávamos muito por isso. E nós não sabíamos que o mensageiro já estava pregando. Certo? E eu me lembro que quando, em 65, quando o mensageiro faleceu, eu estava numa escola nas Assembleias de Deus. Né? E o pastor disse assim, perdemos um grande homem nos Estados Unidos. Certo? Perdemos um grande homem de Deus. E citou o nome. Certo?
Mas depois, quando as mensagens começaram a vir, eles tinham um sistema organizado. Eles não puderam crer nessa mensagem porque o sistema não deixou. Tinha uma doutrina entre eles que não lhe permitia chegar ao conhecimento do batismo no nome de Jesus, unicidade de Deus. Vocês sabem que eles pregam uma Santíssima Trindade de 3 pessoas, né? Isso não existe na Bíblia. Isso foi um credo da Igreja Católica Romana no Concílio de Nicéia, que ela estabeleceu esse batismo no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, crendo em 3 pessoas. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Como que coisa tão errada e as pessoas não se dão conta? Porque elas estão envolvidas no sistema. É bom que a gente aprenda isso. E as pessoas que estão nos ouvindo por aí aprendam, não é? Então esse sistema, o que ele fez? Ele estabeleceu uma doutrina, né? Ali trouxeram o Natal para 25 de dezembro, não é? Trouxeram o Natal para ali porque já era um ídolo que eles tinham chamado Deus Sol. Era o círculo do Deus Sol, começava em 25 de dezembro, é o círculo do Deus Sol. Então eles trouxeram tudo para comemorar nesse dia. O sol está mais forte. Por que isso? Vocês perguntam por quê? Agora isso está na Bíblia. Por quê? Eles criaram o dia das mães, dia dos pais, dia do avô, dia do trabalhador, tudo isso aí. São negócios. Não existe nada disso na Bíblia. Certo? Por quê? Agora você pergunta por quê? Você vai, eu não vou ler aqui, irmãos, mas vou deixar a escritura com vocês. Apocalipse 18. A Bíblia fala que ela é a mercadora do mundo. A Igreja Católica Romana. Ela que gera os negócios, o maior ouro do mundo está com ela. Apocalipse 18, né? Amém? Então, essa mensagem, essa mensagem caiu a grande Babilônia, foi com que anjo? Lutero ou Wesley? Lutero. Ali ela começou a cair porque Deus começou já a desenvolver um plano para trazer os seus eleitos para a palavra. Glória a Deus. Para a palavra, né? Isso aqui seria um ensino para a escola, mas o que nós estamos aprendendo, Deus quis que isso fosse assim. Amém. Vocês estão privilegiados, né? Amém. Então vejam vocês, aqui então, o segundo anjo, o que disse? Sai. Sai dela? Meu. O terceiro anjo, que foi William Branham, o que aconteceu? O que ele falou? Hein? Ele... Até bom nós ver aqui, acho que... Bom, agora não vai ter tempo de eu olhar aqui, né? Mas ele diz que era para se escapar da marca da besta. Agora, tudo isso está na Bíblia e os líderes não veem isso, irmãos. Vê quantas pessoas, amigos nossos, que estão enganados dentro do sistema. E nós não podemos tirar, porque afinal de contas a natureza deles é para ali. Né? Ficam simpatizados com a mensagem e tudo mais. Mas aquele que tem essa eleição, ele vai sair fora, todos eles. Glória a Deus. Todo eleito vai estar no corpo, sim senhor. Aquele que foi elegido, ele foi elegido uma ata separada. Você veja lá, acredito no primeiro selo, o profeta explica isso. Que o eleito foi elegido numa ata separada. Certo? Todo o nome do eleito está no livro da vida do Cordeiro. Do livro da vida a pessoa pode ser tirado, entende? Quer dizer, ele pode tomar uma escolha aqui, como o Judas fez, e saiu do livro da vida, que ainda tinha uma chance de se salvar, não para noivo. O livro da vida, vocês podem ler ali, ó, Apocalipse 20. Também, bom, anotem e leiam isso depois, para vocês vão entendendo, vocês vão entender, porque eu estou falando aqui, eu não posso ler tudo. Mas ali vocês vão entendendo que abriu-se os livros, certo?
E abriu-se outro livro, que o quê? Que é o livro da vida, onde o nome do eleito está escrito. Amém. Amém. Glória a Deus. Estão entendendo, irmãos? Oh, glória. Então, o mundo não adianta pôr defeito em nós, fazer o que quiser, porque nós vamos estar lá. Certo? Aleluia. O profeta disse, não vou ter muita surpresa do outro lado. Você pensou assim, aquele irmão era santo, ele está lá no milênio. Irmão, não é essa aparência que chega no milênio. É o que eu estou falando, é conhecendo Jesus. E você chega lá, é produzir frutos da árvore da vida. Certo? É Cristo dentro da pessoa. Então, ele disse, ele não vai estar lá. Porque só vai estar lá quem estiver escrito no livro da vida do Cordeiro. Certo? Aleluia. Os livros são aqueles que são onde está notificado todos os nossos atos de todos os dias. Aquilo que nós fizemos todos os dias está escrito ali, bom ou ruim. Certo? Bom ou ruim. Mas o livro da vida do Cordeiro é onde está a eleição. E o profeta diz que estão as 3 classes que vão se salvar ainda, né? Que passarão pela purificação da grande tribulação. Eles entram salvos, eles estão no livro em outra ata separada. Que é salvos, virgem e quem mais? 2, né? E a noiva, são 3. Mas ainda tem os perdidos, certo? Eles têm também, o profeta diz que eles são destinados à perdição. Eles nunca chegarão ao lugar que chegamos. Eles nunca abrirão o coração para crer que nós pregamos. Entende? Porque eles não têm dentro de si uma base para dar um crescimento, um fundamento. Certo, irmãos? Então nós vamos vendo isso, o quanto é impossível um eleito se perder. São Mateus 24 diz, se for possível, enganaria o eleito, porque é muito parecido. Tem gente ali fora ali que nasceu com certas virtudes que chega a ter quase 99,9% de realidade nele. Um homem que nunca, aparentemente, você olha, é santo. É santo. Mas quando Jesus morreu, ele não morreu por pessoas justas. Ele morreu pelo pecador, que foi eu e você. Que ele me chamou você, não é? Ele chamou você. E todos os pecados que nós passamos, erros na vida, foi para ter amadurecimento e experiência para poder ajudar outro. Amém. É como você vai falar para uma pessoa que está precisando de ajuda se você não teve um conhecimento daquilo. Né? Então, irmãos, é impossível que o eleito seja enganado. Né? Veja. Então, vocês vejam, o Natal, principalmente, que bom que a gente vai falando isso aqui, né? Porque eu estou falando aqui de quando conhecemos Jesus. É? Então, irmãos, o Natal hoje é 25 de dezembro. Você vai em Lucas, capítulo 2, ali, fala que o anjo visitou Maria quando? No 6º mês. E o 6º mês quanto é? Junho. Conte 9 meses para frente, vai ser quando esse nascimento do menino? Entre março e abril. Você não sabe se é começo. Aleluia. Agora eu quero dizer uma coisa para vocês aqui, irmãos. Vocês creem no profeta, né? Amém. Isso eu digo para quem crê. Não adianta me criticar depois da internet, que falsos vão me criticar, faça o que quiser. Mas eu estou dizendo o que disse o meu mensageiro, que foi enviado para mim, para você que crê. Ele diz, Jesus nasceu em 7 de abril e morreu em 7 de abril. Ele era o número 7. O número de adoração. Certo? Agora eles ficam tateando, não sabemos. Então o profeta disse assim, embora que a Páscoa ela aconteça, por exemplo, aqui, ó, aproximado esse mês. Ele diz, mas é o feriado mais sagrado que um cristão pode comemorar.
A Páscoa nunca tem data. Sem erro, porque a Páscoa existiu. Entende? A Páscoa existiu. Então você pode comemorar isso. Certo? Porque ela existiu. O mundo, eles comemoram como se fosse assim uma vitória, simplesmente. Mas eles bebem, eles fumam, eles jogam, eles contam piadas desse dia, né? E tudo mais. E como o profeta disse assim, ó, se a Páscoa fosse o que eles expressam, irmãos, ele disse, eu vi um homem chegando, vamos dizer assim, no supermercado e dizendo, o que vou levar para o meu pai? Pegou um litro de uísque. Entende? O outro pegou um baralho. Essas coisas não vivem no meio dos cristãos. Você pode dizer assim, mas o irmão ele assiste a igreja, mas ele não conheceu Jesus. A hora que ele conhecer Jesus, ele dá um pontapé nisso tudo. Amém. Certo? Mensagem, o sinal. O sinal. O que o profeta disse? Se vai expor o sinal, se vai, dê um pontapé em tudo. E jogue pro lixo. Hoje, graças a Deus, com o batismo do Espírito Santo, nós podemos já ter nossos aparelhos já para assistir as mensagens, né? Até mesmo na televisão. Mas isso aí, irmãos, é para nascidos. Esse celular, se não for usado na classificação que Deus quer que use, é triste. A pessoa vai responder por tudo que viu nele de malícia, lá se não se arrepender. Ciência do bem e do mal É? no celular. É? Agora vocês imaginem se o irmão Brana condenou a televisão nos seus dias, que era uma coisa horrível, né? Nos seus dias. Ele condenou. Ele chegou a dizer, eu não tenho isso na minha casa. Porque era terrível no princípio. Eu digo a vocês que nos anos de 1960 e poucos, o subtenente onde eu servi no esquadrão, ele fez uma vaquinha que se chamava, né? Para nós comprar uma televisão para os soldados. Tinha o cassinozinho dos soldados assim na frente do alojamento, né? E aquela televisão foi para ali. Cada um pagou um pouquinho da televisão. Era muito cara. Só rico que tinha. Nem os oficiais lá dentro, muitos não tinham. Era muito caro. Eu sei que nós acabamos comprando uma televisão preto e branco. Ainda. Né? Então, vejam vocês. Ali, irmãos, foi os dias que o profeta viveu. Agora, se o irmão Branco estivesse vivendo isso hoje, seria outra coisa. Outra coisa, vocês podem saber que hoje nós estaríamos num mundo bem diferente, longe da televisão e usando ela. O irmão Branco não condenou o aparelho da televisão. É o que está dentro dela, ele disse, é o que te mata. É o que te destrói. Certo? Isso é o que mata a pessoa. Né? Então, parece que hoje a vida social não pode estar sem um celular em casa, não pode estar sem uma televisão, não pode estar sem nada, né? Porque é a prática deles, é a vida que eles vivem. Isso está no meio da religião. Agora, o eleito está sozinho, irmãos. Você tem que entender que Deus nos ensinou a viver sozinho no meio de um povo. Né? Olha aqui, por exemplo, aqui, ó. Leia Hebreus comigo aqui, 11. Aleluia. Deixa eu ver aqui. Olha, Hebreus 4, primeiro, 11 diz assim, 4:11, ou 11:4. Pela fé Abel ofereceu a Deus um maior sacrifício do que Caim. Maior significa que o de Caim foi anulado. O de Caim era uma religião e o de
de Abel o que era? Revelação. Certo? Então havia uma diferença e o profeta diz que hoje é a mesma coisa. O altar que as pessoas vivem é uma igreja, onde também nós temos. Né? Nós temos esse altar. Nós pregamos no púlpito. Né? E temos esse altar. Só que esse altar hoje não serve mais para nós. O altar religioso. Hoje, para pregar essa mensagem, nós temos que consagrar um lugar, uma igreja, vamos dizer, né? Essa igreja é consagrada. Não um culto como nós estamos fazendo aqui. Aqui é uma consagração provisória. Mas lá, o profeta diz que essa mensagem não será pregada dentro de um lugar em desordem. A primeira coisa que Deus me exigiu foi restaurar os tabernáculos para se pregar a mensagem. Tem 3 classes lá dentro? Tem. Né? Vamos dizer, um grupo de 100 pessoas. Pode ter 4 lá dentro. É muito fina a coisa. É a ponta de uma agulha, vocês estão vendo? E nós pregamos no púlpito, se eu prego no púlpito como se fosse para todos, mas não é para todos. Certo? É para aqueles a quem Deus teve misericórdia, né? Compaixão de alcançar essa vitória. Né? Então vocês estão vendo assim, ó, que essa mensagem ela é a coluna de fogo. Ela não é o mensageiro, é a coluna de fogo. É a identificação de Deus num homem para o tempo final. Deus cumprindo, mandando um dom que desceu do céu, não dons, o dom. O dom, o profeta tem o dom da vida eterna nessa mensagem. Uma cédula que indica para o céu, certo? Indica para o céu. Então aquela parte que vai ficando para trás, não tem arrumação mais. Foi perguntar assim, irmão Brana, e aqueles que ficarem da igreja terão a chance? Ele disse, não. Eles tiveram conhecimento como Judas teve. Certo? Não. Então, mas tem lá dentro ainda virgens nécias. Nós temos virgens nécias no nosso meio também. Como a igreja local, as igrejas têm virgens nécias. E elas têm salvos. Certo? Só que essas pessoas nunca chegarão à perfeição do que eu estou falando aqui. Certo? Elas terão que passar na grande tribulação e ser purificadas. E virginécia, o profeta diz que a virginécia, olha aqui, ó. Você é costureiro, né, Manuel? Esse aqui é o tecido, né? O que você tira daqui? Tira o corte. O corte. E aqui? Sobe o retalho. 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 E a mesmo tecido, é a mesma natureza do retalho. E é o que fica do vestido. A noiva veste-se e sobe. E eles ficam na tribulação ainda sendo retalhos no mesmo vestido. Para passar pela purificação, o conserto. Né? Para poder chegar lá no trono branco e ser absolvida. Porque o profeta diz que a mesma qualidade, irmãos, de pessoa, as virgens são como a noiva. Só que a noiva está no livro da vida que eu falei. Certo? As virgens nécias também estão, só que elas não estão na ata em que a noiva foi elegida. Certo? Nós estamos num assunto que agora aqui, se nós quiséssemos eles estão à ata aqui, nós podíamos, eles estão à ata do que falamos essa noite. Né? E baseado nisso aqui, nós podemos pregar isso para o povo. É o que nós estamos fazendo, né? Então a mensagem, ela nunca perde o efeito. E nunca vai perder o efeito até aquele dia. Certo? Então, quando ela sair daqui, o vestido cai nela. Né? Ela se veste de noiva e recebe seu noivo aqui na 4ª dimensão. Ou ele recebe ela lá, né? Na 4ª dimensão. Tá vendo? E para onde ele leva ela?
É um quadro, nós podíamos passar a noite falando agora aqui. Para onde ele leva ela? Para a casa do pai. Para onde Isaac levou a noiva? A casa de Sara, de Abraão. Casa do pai. Não é isso? Amém? Amém? Ele não, Abraão não existia mais, não é? Não, Abraão existia, não existia Sara. Certo? E vocês sabem que quando o homem perde a mãe em si, quase que a lógica explica isso. Que ele tem um vago nele. Porque a mãe faz tanta falta para o filho, não é? Porque ele saiu dali. Ele tem uma conexão com aquela mãe assim, íntima, tão preciosa, que, né, você nunca esquece uma mãe. E uma mãe nunca esquece o filho. Né? Então, quando Isaac ficou sem a mãe, ele se sentiu vago em casa. Ele tinha 40 anos, né? Se sentiu, o profeta diz que ele se sentiu sozinho, vago. Vazio, isso mesmo, obrigado. Né? Então, o que Abraão sentiu nele? Que Abraão não podia mais suprir aquela necessidade para ele. Estão me entendendo? Né? Não podia suprir mais a necessidade que uma mãe, aquilo que a mãe fazia por ele, Abraão não podia fazer. Então, o que ele fez? Chamou um dos criados da casa, um servo, e fez colocar a mão debaixo da coxa dele, certo? E jurasse que iria buscar uma noiva da mesma natureza de Isaac. Não é o que Cristo está fazendo? É, irmãos, que coisa bonita isso. Então ele foi buscar essa noiva. Foi bem sucedido, encontrou ela ali justamente na fonte de água que representa a palavra. Né? E tudo isso, e estava ali tudo preparado, né? A noiva de Isaac já estava revelada para o mensageiro. Agora eu vou chegar a um ponto aqui, tá? Certo? Quando o irmão Brana teve a visão da noiva, o que ele disse para o seu filho quando voltou? Billy Paulo. Você estava lá. Você estava lá, eu te vi lá naquela reunião. Certo? Então você vai combinando uma coisa com a outra, que o mensageiro dessa era é o Isaac da noiva. O mensageiro Eliezer, desculpe, né? Que está levando a noiva a Isaac. Aonde ele vai encontrar essa noiva? No meio do caminho. E aonde Isaac encontrou sua Rebeca? No meio do caminho, montado num camelo. E o camelo representa o poder do Espírito Santo. O mesmo camelo que ela deu água na fonte para ele, conduziu ela até o noivo. E o mesmo Espírito Santo que nós estamos dando água agora, através dessa palavra aqui, vai nos conduzir. Amém. Até o encontro do Senhor. Glória a Deus. Olha, irmãos, não é qualquer lugar que se prega essa mensagem que eu estou pregando para vocês esta noite. É uma conexão. Né? Então vocês notem bem que tudo isso são pontos. O natural explica o espiritual. Né? Certo? E quando Isaac levou Rebeca para casa, Abraão não estava mais ali. Jesus disse que vai sair do trono do Pai e vai sentar? No seu trono. No seu trono. Aleluia! E quando nós chegar lá, nós não vamos ver essa visão que os profetas falaram. Jesus assentado à destra do Pai, porque ele agora é um corpo sangrento. Um tipo, né? Que está salvando vidas. Mas quando ele nos vê, ele vai se alegrar com Isaac. E o profeta diz que é um amor à primeira vista. Que coisa, né? Um amor à primeira vista. Jesus vai amar sua noiva. Como Isaac amou e levou para sua tenda. A tenda do Pai. Certo?
E ele sentindo a falta do carinho que ele tinha em casa da mãe, né? Ele tinha que ser preenchido. E a pessoa como Isaac, nas qualidades de Isaac, filho de Abraão, ele não podia tomar qualquer noiva. Aí você vai ver os judeus explicando por que ele meteu a mão debaixo da coxa de Abraão. Eles dizem que é daqui que vem a vida. Certo? Então, jurou com a mão debaixo da coxa de Abraão, da onde vinha a vida da noiva perfeita, né? Então, é tudo isso aí. São pontos positivos que nós temos que agarrar muito, né? Porque nós temos ainda um caminho, pelo caminho, né? Então, irmãos, no fim eu usei pouco a mensagem aqui, talvez agora até o fim da semana aí, nós desenrolamos um pouco mais para vocês, né? Mas me permita aqui, só uma coisinha aqui para vocês. Eu já estou encerrando, tá? Eu sei que vocês estão entusiasmados, querem mais, mas eu também sou um corpo humano, né? Vocês que estão aí, né, irmãos, na internet, peguem muito bem esse assunto. Agarrem isso, porque isso aqui é a base fundamental para onde estamos indo. Certo? Onde estamos indo? Aleluia. Então eu vou ler aqui na mensagem O Grande Conquistador. Essa mensagem é linda demais. Ele diz assim, ó: este bendito e antigo batismo do Espírito Santo. Bendito quer dizer bem-vindo. Né? Na categoria bem-vinda. Porque ele veio para morar em alguém, esse Espírito Santo. E se ele tiver que morar, ele vai morar dentro de quem? No mundo religioso ele está em visitação. Eles estão fazendo muitos milagres e maravilhas no mundo religioso. Mas o profeta diz, a noiva não teve seu avivamento ainda. Quando abrir aquele 7º selo, aleijados ainda vão andar, pernas serão restauradas. Amém. Não dá tempo para me falar agora, né? Pernas serão restauradas, você está vendo? Aleluia. Então vejam bem, haverá grandes sinais, milagres e maravilhas, disse o profeta. Né? Quando o 7º selo se abrir. Mas antes disso, o Espírito Santo está em visitação ainda. Aqueles dons perfeitos que tem no sistema, aquelas pessoas que se consagram para aquilo, há muita cura e libertação ainda. Mas quando a noiva estiver naquele corpo ressuscitado, ela não vai precisar orar por ninguém. Ela vai falar e acontecer. Certo? Se você ler a mensagem de adoção, o profeta diz que você vai passar, né, pelo um aleijado, e vai dizer, o que está fazendo aí? Levanta e anda. Ele diz que aquele mesmo evangelho que o Pedro pregou na Porta Formosa, eu e você pregaremos. Olha que coisa linda, né? Muito bonito isso. Então vejam bem, Deus queria essa live aqui hoje, né? Eu acredito. Então diz o bendito e antigo batismo do Espírito Santo. Qual é o antigo batismo? Aquele do Pentecoste. Né? Aquele do Pentecoste. Ali foi o princípio da igreja restaurada. Olha aqui. Quão glorioso é, como poderia ter vergonha dele. Expressar isso que eu estou expressando aqui. Fique ao lado de São Paulo. Tá? Está dizendo esta manhã, dizendo isso. Não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação. Amém. O poder de Deus para a salvação é conhecer Jesus. É ter Ele por dentro. Irmãos, olha aqui. É o poder sobre a doença. Olha aqui. Amém? Quando nós estiver comandado aqui dentro, aqui, por esse Espírito Santo, olha quantas batalhas já vencemos.
Certo? E às vezes não é que Deus nos negue nada, é que nós saímos, ó, aqui tá Jesus, vamos dizer assim, né? Aí nós pegamos e colocamos ele aqui. Tá no lugar? Por uma ação, por uma palavra mal colocada, por um pensamento que se expressou em realidade. Então, quando nós consertar isso e colocar Jesus aqui, o que vai acontecer? Nós vamos se tornar mais virtuosos ainda, com mais experiências, com mais segurança. Olha aqui, ele disse assim, então ele disse, ó, aleluia, esse é o poder sobre a doença, é o poder sobre a morte, ó, e o poder sobre a sepultura, Romanos 1,16. Quando aquele velho e sereno apóstolo chegou ao fim do seu caminho, cavaram uma sepultura lá. E a morte estava encarando ele. Riu bem em sua cara. Disse, chegou a tua hora, eu vou te levar quando eu liberar. Glória a Deus. Amém. Aleluia. E a única coisa que pode nos transportar para a morte é o pecado. Não é isso? Deus sabe quando nós se arrependemos ou não. Ele conhece a nossa intenção. Não adianta alguém querer dizer que nós estamos em pecado. Se aquela natureza dentro de nós ficou do lado de Jesus, a árvore pende para onde que está? A favor do vento ou contra o vento? Do vento, né? Só houve uma árvore, permita até deixar isso com vocês, que o vento não conseguiu derrubar para o lado que ele ia. Qual foi? Eu acredito que foi com Lutero, né? Um dos mensageiros, que eles colocaram, ataram ele do lado da árvore, né? Como se fosse morrer esmagado. Tudo indicava, era numa montanha e a árvore ia cair para baixo. E a árvore invertou para cima e matou os inimigos tudo. Nós não servimos um Deus vazio, irmão. Olha aqui, então olha aqui. Disse, onde está a morte, o teu aguilhão, o pecado? Ela teve que ficar olhando, não tinha mais nada ali. Ele só tinha as marcas, não tinha o pecado mais. Certo? As marcas estavam ali. As cicatrizes estavam ali do que ele tinha feito. Mas a natureza de dentro era conhecida e comunicada com Jesus. Amém. Olha aqui. Mas a graças a Deus que nos dá vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Certo? Aleluia. Foi onde nós vemos 1 Coríntios 15, 55. Morte, onde está o teu aguilhão? Irmãos, vamos deixar um pouquinho, né, para sábado, se Deus quiser, né? Sábado, porque amanhã nós não vamos ter né? Podemos ter uma reuniãozinha aqui à noite, né? Doméstica nossa aqui, né? Não tem problema. Se tiverem perguntas, vamos aproveitar e vamos resolver esses assuntos. Tá? Vamos resolver enquanto a gente pode resolver isso. Mas amanhã, Deus abriu meu coração para a gente dar uma descansadinha amanhã, né? Ele me permitiu. E amanhã, então, nós vamos dar uma descansadinha e sábado e domingo no serviço do Senhor. Certo? Domingo nós podemos ter 2 cultos com vocês. Ter a escola e culto. E culto à tarde, né? E sábado à noite também, né? Podemos ter culto. Certo? E amanhã nós vamos descansar um pouco, ter nossas conversas, né? E aprendendo uns com os outros. Eu vou aprender com vocês também, tá? Irmãos, Deus abençoe, muito obrigado à nossa audiência, aos nossos irmãos. Amém. Né? Desejando as mais ricas bênçãos para vocês, irmãos. Todos, né? Se vocês gostaram da escola, você deixa, como é que chama isso aí? Um joinha, né? Você pode fazer aí, tá? Os presentes aqui já estão
já passando isso, né? Glória a Deus. Deus abençoe vocês, nossos irmãos de toda essa região. Nós temos hoje Capão do Leão, Pelotas, né? Temos São Cepé, Santa Maria, São Gabriel, né? Tudo certo. Vejam vocês, temos Jaguarão, temos Pedro Osório, Baquini. Vejam vocês, toda essa gente estão nos ouvindo hoje, né? Graças a Deus. Muitos outros que... E outros e queridos irmãos, né? Nós temos irmãos de outros lugares que são constantes nas lives também, né? Sempre escutando. Tem a Ana Terra também, uma candidata a batismo, né? Ela está lá em Lajeado. Ela teve muitas experiências, Manoel Arlen, também, né? Na vida. Tem muita coisa que Jesus livrou ela, ajudou. E ela reconheceu isso, vai ser batizada em nome do Senhor Jesus. Então essa live aqui está tendo muito efeito. Além disso, que vocês estão vendo, uma estrutura para o rapto. Essa live parece assim que ela está lidando assim com mais firmeza para o rapto, né? O que nós aprendemos aqui essa noite, vocês sentem depois, irmãos, escutem de novo. Vocês vão aprender muita coisa aqui ainda, certo? Então, Deus abençoe aqui, irmão Maurício, irmã Nora, né? E nós vamos ficar aqui até segunda de manhã, se Deus quiser. Só, não vai dar para ficar mais, nós já estamos indo para São Gabriel quarta-feira. Os nossos irmãos gabrielenses aí, Santa Maria, se estão nos ouvindo, já fica o aviso que quarta-feira nós chegamos em Santa Maria para o culto à noite. Né? Só Lá se no irmão chover, encher Pedro. a ponte, não dá pra ir. Se chover, encher a ponte, não dá pra Ah, ir. não, aí fica desse lado. Vocês estão querendo que chova, é? Bom, dali nós viemos para São Cepé, ver os irmãos São Cepé ali, né? Depois nós vamos para São Gabriel, nós vamos ter 2 cultos em São Gabriel, sexta e sábado. Domingo nós vamos ter lá no Passo do Ivo, se Deus quiser. Bom, todo mundo para lá cedo, vão ter uma escola lá no Passo do Ivo. Acho que a irmã deve estar escutando aí, né? Também? A Fernanda. A irmã Fernanda, ela faz, eu amo, gosto muito daqueles irmãos ali, né? São irmãozinhos simples lá de fora. Eles, coitado, pedem pra gente ir. Então a gente tem, um dia tem que sacrificar, né? É como vim aqui na casa de vocês, né? Então eu estou pretendendo em ter 2 cultos com eles na domingo. Deus quiser. Um de manhã e outro de tarde, tá? Vamos fechar a escola em São Gabriel lá e vocês, irmãos gabrielenses, pegam os carrinhos de vocês e vamos todo mundo para lá, né? Que nós temos que acampar debaixo de uma árvore, né? Mas nós vamos fazer isso, esse é o desejo de Deus. Vamos fazer um esforço de estar lá. Olha, a gente vai em tantos lugares, às vezes o dia do culto, tem um aniversário, tem um parente, outro vai na minha casa, isso tem que terminar. Jesus é primeiro lugar, pronto. Primeiro lugar, acabou. Então diz para o parente assim, vem outro dia na minha casa para me desculpar, mas eu tenho um compromisso com o maior homem do céu e da terra. Né? Amém. Pronto, está acabado. Tá bom, irmãos? Deus abençoe vocês. Vamos ter uma oração, então vamos curvar a cabeça. Pai Celestial, ó Jesus, talvez que não entrou em mim aquilo que o Senhor queria falar essa noite, o Senhor deixou reservado. Mas, Senhor, foi expressado o melhor que eu tinha para os teus filhos. Então, sela essa bênção, Senhor, em cada coração, em cada filho teu, Senhor. Que a direção do teu Espírito, o amor de Cristo, esteja, Senhor, em cada coração. Sela essa bênção aqui com teus filhos nessa casa e por aqueles que estão longe. Ali, irmã Chayane, o Rich, Senhor, traga eles com bastante força para cá. E que nós tenhamos um bom companheirismo. Aleluia, Jesus. Uma benção para eles, meu Senhor. Também. E para todos aqueles que estão atentos a isso. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. E também amanhã à noite, sábado à noite, vamos ter a ceia já, né? Vamos aproveitar sábado à noite. Desse guri que está aqui. O Alencar. O Alencar, irmão Alencar, deve estar escutando o culto, né? Tá. Amanhã vamos contar com ele sábado, né? Sábado, domingo. Sábado, se Deus quiser. Mas o que eu ia falar que me passou? A ceia.
Vamos aproveitar a ceia. O irmão Alencar já está Já também vai estar. ouvindo. O Cristo vai estar aqui, a Chayana que vai fazer a ceia também aqui, né? Então, sábado à noite vamos aproveitar para isso. Tá, irmãos? E domingo fiquemos livres, tá? Vamos ficar livres domingo para nós pregar a palavra para essa gente aí. Tem uma escola aí, se Deus quiser, eu acredito que Deus vai nos ajudar como nos ajudou essa noite. Amém. Né? Vamos estar orando para isso. Tá, irmãos? Deus abençoe. Se tiver alguma pergunta, você já pode trazerem ou pode colocar na internet, né? Que nós estaremos aqui ajudando. Aqui. Se eu não souber, eu levo, estudo e trago para vocês a resposta, tá? Tá bem? Eu não sei tudo. Eu não sei tudo, mas um dia você saber, eu vou saber tudo, sabia? Deus abençoe, irmãos. Muito obrigado, até a próxima. Conseguiu botar em transmitir?